E eu recebo a doutora Alessandra Raskovski, médica endocrinologista e especialista no assunto. E esse assunto é menopausa. Primeiro, super obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer enorme, porque a gente tem que falar muito desse assunto. Nunca foi tão falado, né? Menopausa, acho que nunca foi tão abordado. Eu não sei se existia um tabu antes, mas enfim, hoje é um assunto muito presente. E aí a primeira pergunta, óbvio, é: o que é a menopausa? O que caracteriza a menopausa? Eu acho que o que está acontecendo é que com a longevidade tem muitas mulheres no mercado de trabalho, muita gente passando por isso, né? Entre as brasileiras, em torno de 8% da população brasileira são mulheres nessa fase. Então o impacto é muito grande, né? E impacta quem cuida e quem é cuidado. Então o que é menopausa? Menopausa é a falência ovariana que vai deixar de produzir os hormônios sexuais, principalmente estrógeno, progesterona e testosterona. O que acaba acontecendo é que a gente sempre relaciona a menopausa, que por definição é parada de menstruação há 1 ano, com o fim da fase reprodutiva. E é mesmo. Só que o ponto, hoje em dia, quantas mulheres usam DIUs que têm hormônio e inibem menstruação? Então, a parada da menstruação não é mais um parâmetro. Eu costumo brincar que essa classificação está um pouco démodé, né? O que vai acontecendo, que é muito importante, é a gente entender, talvez o mais importante, é que o período de transição, ele começa muito antes da parada total da menstruação. Dura entre 1 a 9 anos. E aí, a mulher vai tendo sintomas flutuantes até a hora que ela tem, muitas vezes, o combo todo. Tá, antes de falar desses sintomas flutuantes, né? Você falou de 3 hormônios em que praticamente você deixa de produzir. Acho que a testosterona ainda produz um pouco, ou não? Produz um pouquinho, porque produz na glândula adrenal. Os outros 2 vai adrenal, a zero, né? Principalmente estrógeno, né? E o estrógeno é o mestre aí dos hormônios para a mulher. E esse declínio nessa fase pré-menopausa, você já começa aos poucos a ter o declínio desses hormônios? Você começa a ter declínio hormonal a partir ali de uns 35 anos e aumenta a partir dos 40. Então, a média das mulheres que entram em menopausa é em torno de 45 a 55 anos, né? Então, qual é o grande problema? Claro que quando você tem muitos sintomas, você já está, às vezes, com o hormônio no pé, mas já vem caindo e flutuando muito antes. E tem alguns trabalhos hoje que falam: não me reconheço mais, é o título do artigo científico, ou eu estou ficando louca. A gente escuta isso muito, né? E quais são esses sintomas que começam a aparecer na pré-menopausa? Então, muitas vezes o cansaço. Então, é uma mulher que sempre treinou, sempre teve uma vida ativa e ela começa a acordar, elas falam pra gente assim: eu tô com preguiça. Eu treinava tão bem, eu gosto, mas eu tô com muita preguiça. E aí você começa a perguntar: o que acontece? Ela tá dormindo mal? Qual que é o padrão da insônia da menopausa? Porque cai a serotonina também, que é o neurotransmissor que regula prazer e bem-estar. O que acaba acontecendo é que a serotonina regula sono, labilidade emocional e padrão alimentar. Então, já começa de uma maneira flutuante a ter queixas de: eu acordo 3 horas da manhã e demoro 1, 2 horas para dormir. Então, quando eu acordo de manhã para treinar, eu falo: não, eu vou ficar dormindo mais um pouco. E o outro ponto também é a vontade de comer mais doce e carboidrato. A maioria das pessoas, hoje tem muita informação, a mulher sabe que tudo que ela não devia fazer era comer mais doce e carboidrato, mas fica mais descontrolado por conta da queda de serotonina. E também os fogachos. A maior causa... A maior causa de procura, de busca ao médico são os fogachos. Em torno de 70% a 80% das mulheres tem. De novo, é flutuante. Essa é a grande pegadinha, porque, na verdade, se você percebe que você ficou com labilidade emocional, você está mais irritada ali. É a mesma coisa, eu costumo explicar que a gente pode fazer um paralelo com a adolescência. Então, vamos imaginar os nossos adolescentes. Então, um dia está de bom humor, no outro não está. Por quê? Porque o hormônio sobe,
aí ele fica baixo de novo. Aí tem outro pico, fica baixo de novo. Quando ele ficar mais tempo alto, essa menina, esse menino, entrou em idade fértil. O que acontece na menopausa é o inverso. Então, tem ali 1, 2 semanas que cai o hormônio. Aí ela fala, ai, eu acordo toda molhada, eu tenho onda de calor à noite, meu sono tá ruim. Aí passa. Então, muitas vezes, mulher sempre tem uma boa justificativa. É porque meu filho estava doente, eu estava preocupada. É porque eu estava muito estressada, né? Então, o que vai acontecendo é que ela, muitas vezes, não se dá conta na rotina do dia a dia que isso tem a ver com menopausa. E aí, eu queria que você respondesse. Você falou, bom, é verdade, a gente tem esse esquecimento, mas a gente tem que ter ali uma combinação que pode atenuar isso. Exatamente. Que é atividade, que é o estilo de vida. Isso. Então, você está falando de, pô, eu fiz atividade física, eu vou, teoricamente, ter um sono melhor. Se eu tiver uma alimentação, enfim, mais regradinha, meu sono também vai ter uma melhor qualidade. Quando eu faço atividade física, eu produzo novos neurônios. Mas você falou de reposição hormonal. Isso. Só que as pessoas têm muito medo da reposição hormonal. Muito. Muitas pessoas que assistem esse programa, que me seguem, assim, a maioria é mulher, e maioria mulher ou na menopausa ou, enfim, que passou. Né? E aí é o seguinte, elas morrem de medo de fazer a reposição. Qual que é o risco? Para quem é indicado? É para todo mundo? Eu acho que a gente precisa ter 2 coisas muito em mente. Houve um estudo em 2002, o WHI, que ele acabou com o sossego da mulherada que fazia reposição hormonal. Foi um estudo que misturou mulheres de diferentes idades e colocou lá quem acabou de entrar na menopausa, colocou mulheres que já estavam há 20 anos na menopausa, não olhou quem era cardíaca, não olhou quem era obesa. Por exemplo, quando você já tem um ganho de peso maior, você tem a obesidade, aumenta o risco de câncer de mama. A obesidade por si só é fator de risco para muitos tipos de câncer, inclusive de mama. Exatamente. Então, eles colocaram todo mundo no mesmo estudo, no mesmo saco. E deram hormônios que a gente não usa mais, que eram hormônios derivados de urina de égua, né? Hormônios sintéticos. E realmente, no meio do estudo, já começou a se ver que tinha um aumento de risco de câncer de mama. Eles falavam na televisão, na mídia, o que eu vi mulheres pararem a reposição, piorarem muito de humor e de outros quadros, né? Voltar aos folgachos naquela época, foi muito impactante porque eles disseram que aumentava em 28% o risco de câncer de mama. Esse estudo foi revisado e anos depois o que se viu é que o risco relativo é de 0,8%. Ele é muito menor. Mas aí tem um outro ponto. Hoje os hormônios usados já são hormônios bioidênticos que não tem esse... ou isomoleculares, que são muito semelhantes ao nosso hormônio. Mas o que a gente tem que lembrar? Às vezes a gente vê em mídias, tudo, também, é bioidêntico, não dá câncer. Não é bem isso também. É caso a caso. É caso a caso. Hoje, não é uma contraindicação formal quando você fala, eu tenho uma familiar com câncer de mama. A gente pode fazer painéis genéticos e ter mais segurança para fazer reposição, sim. Porque a gente tem que pensar que cada uma de nós, mulheres, vai passar 30 anos, no mínimo, em menopausa. E tem um impacto muito grande na qualidade de vida. E aí é interessante isso que você está falando. Tem muito assunto. Tá? E eu quero pegar primeiro a questão do peso. As mulheres relatam muito que há um aumento de peso, principalmente na circunferência abdominal. Elas têm toda a razão. O que acontece? Aumenta, sim, a gordura abdominal. O que acontece na menopausa é uma mudança na distribuição da gordura. E tem outros pontos, olha como vai tudo. Se a gente não cuida e não tem consciência de fazer boas escolhas, óbvio, com o médico acompanhando, com segurança, você vai tendo uma série de fatores que vão se encadeando. Então, por exemplo, se eu aumento 1 centímetro na minha cintura, eu aumento em 5% o risco de apneia do sono. Então, o que eu estou piorando mais ainda?
o meu sono. Eu estou piorando as doenças cardiovasculares, né? 25% das mulheres que entram na fase de transição têm alguma piora de síndrome metabólica. Ou glicemia sobe, ou colesterol sobe. Então, a gente não está falando só de uma coisa estética. E aí, beleza, você falou ali, a pessoa está dormindo mal, né? Se ela dorme mal, a gente tem estudos mostrando que ela, comparada com ela mesma, no dia seguinte ela consome 350 calorias a mais. Ela tem menos disposição para fazer atividade física. Tudo isso contribui para esse ganho de gordura e que nessa fase de vida parece que se acumula mais nessa região. E a gente tem outro ponto relacionado ao estrógeno mesmo, que não se sabia há muitos anos atrás, que o estrógeno, ele é realmente um regulador de hipotálamo também, dos centros de fome, saciedade e de gasto energético. Então, tem o estudo SWAN, que foi publicado em 21, que ele fala que cada mulher diminui no metabolismo basal, nessa fase de transição principalmente. Às vezes é o primeiro sintoma, é a primeira queixa. A mulher nem se tocou de menopausa, ela chega lá e fala, eu faço tudo igual, eu treino, eu como direito, tudo e tô, não é? E diminui, só terminando, diminui em torno de 100 calorias no metabolismo basal por dia. Então, mas aí tem uma questão, né? Também tem o fato de mulheres que fazem reposição hormonal não têm um estilo... Porque, assim, essa não é a única razão de uma pessoa ser sedentária, claro que comer não. a mais e dormir mal. Já não era, né? Ela Exato, já o homem tem saúde. isso, né? O Brasil tem 70% da população sedentária, quer dizer, então você tem várias outras razões. Então a pessoa faz a reposição e ela deposita tudo na reposição. Isso, você tem toda a razão, é muito importante esse ponto. O estilo de vida, ele precisa acompanhar isso, senão... A minha pergunta é minimizado o poder da reposição? Eu vou te dar um exemplo que eu gosto sempre de dar para as pacientes. Por exemplo, a mulher começou a fazer reposição para os fogachos. Está super bem dos fogachos. Aí ela começa a beber à noite. Voltam os fogachos. Entendeu? Por quê? Ou então uma refeição de alta densidade calórica à noite. O que acontece? Você aumenta a termogênese, né, da comida e aí você aumenta energeticamente a temperatura corporal. Então, é óbvio que o estilo de vida, eu costumo sempre falar, mulheres que já começam a ter um estilo de vida saudável lá desde trás, elas tendem a entrar melhor na menopausa. Pelo que você está me falando, mesmo que a pessoa tenha um estilo de vida espetacular, se ela não fizer a reposição, ela pode ter mais dificuldade nessa fase. Sim, não. O que eu acho que acontece é... Tem mulheres que não podem fazer reposição, né? Que tem uma contraindicação absoluta. Só que aí a gente vai lançar mão de outras coisas. Então, por exemplo, uma mulher com insônia... Eu recebo pacientes assim no consultório diariamente. Então, essa semana mesmo, uma paciente veio, ela falou, eu tô com uma insônia horrível, eu não durmo bem, eu não rendo mais no trabalho... Eu pedi licença do trabalho, porque eu não consigo produzir. E eu adoro a frase que é o fim da fase reprodutiva e não da produtiva, né? Isso é boa. E aí ela contando, o que aconteceu? Ela foi no cardiologista primeiro. O cardiologista, ela tinha uma queixa de taquicardia. Ele tratou a taquicardia. Depois, ele encaminhou ela para um especialista em sono, porque ela estava com insônia e isso podia aumentar a taquicardia. E ela estava tomando 3 estabilizadores de humor, sendo que ela nunca teve nenhum problema de humor. E a gente sabe que nessa fase você tem um aumento de depressão e transtorno de ansiedade. E ninguém tinha feito reposição com ela, né? Eu falei, não, a gente vai fazer reposição. E quando começou a fazer reposição, ela melhorou a insônia. Então, a gente tem que entender que isso é um assunto, a gente pensa assim, eu acho que um recado muito importante é que menopausa é um assunto de todas as especialidades, né? Do ortopedista, do cardiologista, do educador físico. Vamos para aquela história, né? Essa que você está contando. Imagina que essa mulher não pudesse fazer reposição.
Aí ela trata o quê? O sono? Como que ela faz? Aí o que a gente acaba fazendo, eu gosto de fitoterapia na transição menopausal e na menopausa, porque às vezes já ajuda muito, né? E já ameniza alguns efeitos. E os outros efeitos, muitas vezes você vai ter que entrar, por exemplo, com um antidepressivo que controla calores, já que ela não pode fazer reposição. Mas o que não dá é para deixar essa mulher sem cuidado, sozinha e abandonada, E sentindo na tudo cara e isso. coragem, né? E aí eu gosto de tocar num assunto que elas falam muito comigo, que muitos casamentos acabam, porque diminui a libido e aí tem essa dificuldade no relacionamento. Como que é isso? Então, a diminuição da libido, ela tem 1000 facetas, né? Às vezes o relacionamento ali já está totalmente desconectado, né? E quando você vai escutando, você fala, peraí, né? De que libido você está falando? Obviamente, tem um ponto que é fundamental, que diminui muito a lubrificação vaginal sem estrógeno. E o que acontece com a mulher é uma atrofia urogenital. O que eu estou querendo dizer com isso? A uretra atrofia, né? Então, por isso, muitas mulheres têm infecções urinárias ou têm perda de xixi, a incontinência urinária, né? E além da secura que pode doer na relação. Então, a gente tem sintomas físicos que podem ser tratados. Uma coisa interessante é que acabou de sair um trabalho muito grande, que mesmo mulheres que tiveram câncer em tratamento, às vezes, se é muito intenso esse sintoma, ela pode usar hormônio vaginal. Entendi. Entendeu? Então, o que a gente tem que lembrar é que, vamos pensar assim, menopausa não é doença, mas ela pode virar, né? Se eu tenho infecção urinária toda hora, se eu tenho incontinência urinária, eu começo a adoecer, né? E aí, eu vejo nas academias, com uma certa frequência, mulheres na faixa dos 60, 65 anos, com o abdômen trincado de um garoto de 20 anos. Sim. Eu falo, acho que isso não é muito normal, né? Acho que tem uma testosterona aí. E aí é que eu queria perguntar. Você falou de repor outros hormônios que não a testosterona. A testosterona realmente precisa repor para a mulher? Depende da mulher. Tudo aqui, todas as respostas são de um olhar individualizado e personalizado. O que eu acho que é super importante deixar, a única indicação de uso de testosterona que existe nos protocolos, nos guidelines, nas diretrizes, é para parte de diminuição de libido mesmo, que é chamado de desejo hipoativo, sexual hipoativo, né? Então, isso é uma indicação, sim, de testosterona. Se a mulher já está com estrógeno e ela não teve melhora e você vê que tem outras condições que já foram arrumadas... Mas não é naquela quantidade que fica... Claro que não! Pô! Outro dia eu estava fazendo leg press na academia, tinha uma senhora de 78 anos levantando 400 quilos no leg press. Eu falei, rapaz, tá bonito isso. E aí, é sério, pior que é sério. E aí, uma das coisas que é muito prevalente na mulher que está na menopausa é a osteoporose. Isso. Cada 10 casos de osteoporose, 92% é nessa faixa de idade com mulheres. Por que acontece essa perda de massa óssea? Então, existe, o tempo inteiro, a gente tem célula formadora de osso e destruidora de osso, né? E isso fica em equilíbrio. Quando cai o estrógeno, desequilibra isso, né? Então, você tem um predomínio da destruição óssea. E o primeiro ano, principalmente, da menopausa, é o ano onde você tem mais perda óssea. Fica aqui até uma dica para as mulheres, que é sempre já ter feito alguma densitometria óssea basal para saber como era o osso. Claro, então, às poder vezes, ter esse parâmetro. Agora, deixa eu te falar. Quando a mulher é muito magrinha... ela tem maior risco. Maior risco, né? Sim. Porque ela está entrando na menopausa, ela é muito magrinha. Por mais que ela fale, mas eu corro, eu faço... Muito magrinha, acaba sendo um fator de risco. Sim, acaba sendo um fator de risco. Porque se diminui o impacto ósseo quando... Exatamente. E a obesidade tem muito pouca coisa que é beneficiada. O osso